Bom, pessoal, bom dia, né? Vamos falar sobre rectas, vetores normais e distâncias de pontos a rectas. Então, vamos começar fixando uma recta em R2 que passa pela origem. Vamos indicar essa recta pelo símbolo L. Então, L de linha. Então, vamos fixar uma recta que passa pela origem do R2. Então, essa recta aqui passa pela origem do plano cartesiano. Nós sabemos neste curso, né, que aços EL pode se enxergar como sendo que o conjunto solução de alguma equação linear em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Então, digamos que a tua, deixa ver, a tua, a tua recta L é o conjunto solução de alguma equação linear em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Então, vamos supor que o alfa 1 ou alfa 2 é distinto de zero. Beleza, então já sabemos que todo ponto de essa recta L é uma solução dessa equação linear em duas variáveis. Tudo bem? E de fato, toda solução dessa equação fica nessa linha L, né? Isso de fato já sabemos. Agora, essa representação de L é a chamada representação cartesiana. Então, vamos supor que essa é a primeira versão, né? De fato, nós começamos o curso, quando estudamos rectas como sendo que conjunto soluções de equações lineares em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Agora, como o termo constante dessa equação é zero, então a tua recta passa pela origem. Agora, outra forma de enxergar rectas que passam pela origem foi ou é como sendo que gerados de vetores. E como que isso é? Bom, basta pegar um pontinho em L, um pontinho que não seja o pontinho O. Então, basta pegar qualquer ponto sobre essa linha e pensar nesse ponto, né, como a cabeça de um vetor. Digamos que esse pontinho é A. A, o ponto que se identifica com a lista A1, A2. Então, nessa versão, a tua linha L se enxerga como o quê? Então, L, nessa forma de pensar, se enxerga como sendo o quê? O gerado do vetor OA. Beleza? Então, sobre L ficam todos aqueles pontos que são cabeças de vetores ancorados que se enxergam como múltiplos escalares do vetor OA. Ou seja, por exemplo, esse pontinho aqui, digamos que é x. Então, x é cabeça de um vetor. X é cabeça de um vetor que é um múltiplo escalar do vetor OA. Em outras palavras, se esse aqui é x, então x está em L, se somente se existe T número real, tal que x é a multiplicação de A por um real, e nesse caso T. Beleza? Geometricamente significa que x é cabeça de um vetor que se obtém a partir de A pela multiplicação de A por um real. Ok? Beleza. Agora, essa aqui seria a segunda versão de uma linha que passa pela origem do plano cartesiano. Então, temos a versão cartesiana e temos a versão vetorial, né, da recta L. Ok. Agora vamos pensar em uma terceira versão. Ah, outra maneira de pensar en L. Tipo, vamos a colocar esa pregunta ahí.
¿Verdad que existe otra forma de pensar L? Que no sean esas duas. De fato, A sí. ¿Y cómo es que nos vamos a pensar L? Bueno, L podemos pensarla como siendo que un complemento ortogonal de algún vetor no nulo do plano. Opa, ¿cómo así? Podemos pensar en L como siendo que un conjunto de puntos que verifican a propiedades de ter producto punto igual a cero con algún vetor no nulo do plano. Beleza, mas como construimos esse vetor que é perpendicular a cada ponto de L? Bom, por exemplo, um vetor que verifica essa propriedade e que é diferente de zero é esse vetor aqui. Vamos, esse aqui é A1, né? E esse aqui é A2. Então, podemos pensar aqui como menos A2. Aí não foi muito bom, né? Porque parece que A2 é A1, né? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever. Podemos pensar en L como sendo un complemento ortogonal de algún vetor no nulo en R2. Então, fato aqui, ó, o vetor n igual a menos A2 A1 é tal que n punto A é igual a cero. A consequência desse fato do fato acima tem-se que x.n igual a cero para todo x son en L. Com efeito, aqui, ó. Agora, se som está em L, ele se enxerga como sendo que um múltiplo escalar do vetor A, ou seja, ele é T vezes A. Ele é T vezes A. E agora, por propriedades de produto ponto, essa multiplicação aqui é igual a essa multiplicação aqui. E como A.n é zero, isto aqui te dá zero e, portanto, todo ponto do L, da recta L, verifica a propriedade de ter produto punto com n, um vetor perpendicular a igual a cero. Então, esse aqui, ó, vamos fazer um desenho. Então, temos essa recta L, essa recta estava com que cor? Bom, com cor vermelho. Essa recta passa pela origem. Essa recta supus que está sendo gerada por um vetor que nela descansa. Ah, e agora eu peguei um vetor n que forma com A um ângulo de 90. E a ideia é que todo ponto de n também, todo ponto de L, né, verifica também essa propriedade de ter produto ponto com A igual a zero. Aqueles vetores que fiquem em L que não coincidam com a z nula, de fato, forman com A um ângulo de 90 graus.
a Z nula, no forma con N ángulo ni un, más verifica propiedades de ter producto punto con ese vector N igual a 0, y por tanto, N es un vector que es perpendicular a cada punto de la recta L. Por esa razón, L puede ser enxergada como siendo que un complemento ortogonal de la línea do vector N. Então, L pode ser enxergado como sendo que o conjunto de vetores de R2 que verifican a propiedade de ter produto punto con N igual a 0. Por ejemplo, ese puntinho aquí no está en L. Ese puntinho ahí no está. Opa, explicado, vamos a verlo aquí. Ese puntinho aquí, ese puntinho aquí no está en L. Es claro que ese puntinho no está en L porque yo diseñé L no estando en L. Para probar que ese puntinho no está en L de forma algébrica, forma analítica, basta pensar que ese puntinho es cabeza de un vector. Un puntinho Z no está en L. ¿Por qué? Porque ese vector ancorado con cabeza ese puntinho no forma con N un ángulo de 90, ese ángulo que se forma aquí obtuso. No es 90. ¿Beleza? Ah, esse pontinho aqui está em L? Não, não está em L. De fato, eu desenhei ele não estando na recta. Mas geometricamente nós podemos pensar que não está em L porque o vetor ancorado com cabeça a esse ponto forma com N um ângulo que não é pi meio, é um ângulo agudo nesse caso. Ok? Eixo X. Pues todo punto da recta L puede ser pensado como que verifica una propiedad. ¿Cuál propiedad? Todos los puntos de la recta L verifican a propiedades de ter producto punto con un vector no nulo de R2 igual a 0. Entonces, en general, dada una línea recta en R2, digamos L, que pasa por la orilla, un vector cualquier diferente de 0 que sea perpendicular. Ahí estoy usando la palabra perpendicular para decirle que si ese vector tiene la propiedad de ter producto punto con todo punto de la recta L igual a, o sea, estoy usando la palabra perpendicular para decirle que si tenemos un vector n diferente de 0, que tenga la propiedad de ter producto punto igual a 0 con cada punto de una recta L, entonces diremos que ese vector es normal. La perpendicular está siendo usada en ese sentido, ¿no? Un vector que sea perpendicular a L, llámase de vector normal a L. Más precisamente, N verifica que x.n igual a 0 para todo si son en L. ¿Ok?
Entonces, digamos que tú tienes una línea aquí en el plano y esa línea pasa por a origen del plano cartesiano. La línea pasa por UO. Entonces, esa línea podemos pensar como siendo una línea gerada por un vector. Vamos A. Entonces, esa línea L puede ser enxergar como siendo que o gerado desse vetor A. Ok? E agora, basta pegar um vetor, um vetor N, que tenha a propriedade de ter produto ponto com cada ponto dessa recta igual a zero, se diz que é um vetor normal à recta dada. Beleza? Todo ponto de L, X tem L, se somente se X são ponto N é zero. Então, nesse caso, se diz que N é um vetor normal à recta dada. Será que é o único vetor? ¿Será que N es el único vector normal o una recta dada? No. Los otros vectores normales que A y que son infinitos, fican todos sobre la línea gerada por N. Hace aquí un fato. Si N es un vector normal a una recta L, entonces A más vectores normales atrelados a L. Todos da forma Tn T distinto de cero. O sea, entonces aquí un mate. O sea, si tú tienes una línea y esa línea tiene atrelado un vector normal, ese vector normal llamemos de n, de n normal, entonces hay más vectores normales atrelados a L. ¿Cuáles son eles? Todos aquellos vectores, ¿no?, que fiquen sobre la línea gerada pelo vector dado. Vamos a hacer otro diseño. Vamos lá. Entonces, digamos que tú tienes una línea pasando pela orilla. Digamos que esa línea es un complemento ortogonal de ese vector aquí. Entonces, atrelada a esa línea, a más vectores normales, todos ficando sobre la línea gerada pelo vector M. Ok? Beleza. Vamos ver, José. Compartilhar a tela de mi computador para que tú veas algunas representaciones. Oh, ¿estás viendo qué tal, José? A pronto. Ya te muestro. Entonces, digamos que tú tienes una recta L, un plano cartesiano, pasando pela origem, beleza? Pego un punto sobre L, pego un vector que descansa sobre esa línea, ok? E agora eu preciso exhibir um vetor que seja perpendicular a L, no sentido de ter produto ponto com cada ponto de L igual a zero. Então, por construção,
Vou pegar esse pontinho aqui com essas entradas. Porque se pego esse pontinho com essas entradas, estou garantindo que o produto ponto desse cara aqui com o vetor que gera ele é zero. Então, de fato, esse vetor aqui serve, né, como um vetor normal à linha L. Os outros vetores normais da recta L são múltiplos escalares desse vetor aqui, ou seja, todos ficam na linha que esse vetor gera. Todo ponto dessa linha aqui, salvo esse aqui, é cabeça de um vetor ancorado que serve, né, como vetor normal à recta L. Ok? Então, para concluir, o que fizemos foi apresentar outra versão, né, de uma recta no plano que passa pela origem. Então, podemos enxergar rectas que passam pela origem do plano, né, como sendo que como sendo o complemento ortogonal de um vetor não nulo no plano. Vamos lá. Então, para concluir, o que eu disse para vocês é que, por exemplo, essa linha aqui, pode se enxergar como sendo que o conjunto solução de alguma equação linear em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Ou seja, aqui, ou essa L também pode se enxergar como sendo que, como sendo o gerado de algum vetor não nulo que nela descanse. Aqui azul. Ou L também pode ser enxergada como sendo que, como sendo o complemento ortogonal do vetor n, ou seja, ele também se pode enxergar como conjunto de todos aqueles vetores que verificam a propriedade de ter produto ponto com n igual a zero. Então, temos três formas, né, de enxergar uma linha no plano cartesiano que passe pela origem. Eu vou te mostrar agora novamente. Então, por exemplo, esse vetor aqui, esse pontinho aqui não está na recta. É claro, tu está vendo que não está na recta. Mas uma outra forma de provar que esse pontinho não está na linha é gerando, né, criando o vetor cuja cabeça é esse pontinho e verificando que esse vetor não tem ângulo de 90 graus com o vetor ON. Então, por exemplo, esse vetor aqui forma com N um ângulo de 60.9 graus. Por exemplo, se eu movimento esse pontinho aqui, esse pontinho aí, tu tá vendo que esse pontinho aí não está na linha, olha só. Mas como a outra forma de verificar isso? Sim, ¿por quê? Como? Esse vetor aqui forma com esse aqui um ângulo de 77.61 graus, portanto não está na linha. E esse aqui também não. ¿Por quê? Porque o ângulo formado por esses vetores é de quanto? De 56.34 graus. Esse aqui está na linha? Não, pela mesma razão. Então, ponto está na linha, sim. Pac, opa. Esse está na linha? Sim. ¿Por quê? Porque forma com o vetor n um ângulo de 90, né? Ok. Agora, se esse pontinho aqui coincide com zero, não há ângulo nenhum. No entanto, n sempre, esse vetor aqui tem produto ponto com O igual a zero. E, portanto, o pontinho O está na linha. Beleza? Esse aqui não está. ¿Por quê? Que ese vector aquí forma con ese vector un ángulo de 63.24 grados, por tanto, no está en esa línea, no verifica esa propiedad, ¿no?
Ok. ¿Ves? Volto ao PDF. Aqui um desenho foi feito em GeoGebra, então, para deixar registrado. Bom, e se tu tem uma linha que não passa pela origem? Bom, antes de propor o outro tema aqui, ó, vou dizer um exercício. Construa duas versões atreladas a reta de equación cartesiana x menos y igual a 0. Então, olha só, essa linha que tu está enxergando aí, essa linha que tu está enxergando, de fato, eu coloquei ela na sua versão cartesiana. X menos y igual a 0. Então, digamos que essa linha L é o conjunto solução da equação dada. Então, L é o conjunto solução da equação x menos y igual a 0. Então, eu te forneci ele no formato cartesiano. Agora eu quero que tu penses em ele em os dois formatos que foram fornecidos aqui. Num formato que é o formato vetorial, e tu pode pensar também ele como sendo o complemento ortogonal de algum vetor. Então, me diga de que forma eu posso pensar ele, né? O sea, ele é o complemento ortogonal de qual vetor no plano cartesiano. Olha aqui. Um vetor que gera a L é esse aqui, ó. O vetor com entradas 1, 1, ou seja, o pontinho que se identifica com a lista 1, 1. Agora, quem serve como um vetor normal a essa linha? Bom, serve o pontinho que se identifica com a lista menos 1, 1. Então, aqui N. Então, N, esse vetor aí, N, eu construí de tal forma que ele forma com a OA um ângulo de 90 graus. E, portanto, ele forma com qualquer ponto da linha L um ângulo de 90 graus, salvo com o O. Ok? Então, N é um vetor normal a essa linha. Beleza? N igual a menos 1, 1 é um vetor normal a L. Então, portanto, versão 1, L é o conjunto solução dessa equação. Versão 2, L é o gerado do vetor 1, 1. E versão 3, L é o complemento ortogonal do vetor N. Ou seja, aqui é 0. E, portanto, temos L em 3 formatos. Beleza? Eu vou deixar o vídeo por aqui e já já continuo com a parte 2.